Bem-vindas e bem-vindos a mais um podcast Líder Maravilha, o podcast que traz mulheres inspiradoras que fazem acontecer nas suas áreas. Hoje nós vamos falar de um tema muito legal, como gerar valor e atingir o high ticket. E eu tô aqui com a maquiadora expert em noivas, não é coincidência, Mônica Teixeira. Muito bem-vinda, Mônica! Muito obrigada, Carla. Estou muito feliz de estar aqui participando do seu podcast. Era uma das coisas que eu queria bastante. Estou aqui conversando com você. Chegou o dia. Estou muito animada, muito feliz de estar com você aqui. Mas vamos pro tema principal. Primeira coisa. Como gerar valor e atingir o high ticket? Você que, como maquiadora, atingiu o perfil de noivas, que é um perfil exigente. Quais são os tópicos, os insights para quem, nas suas áreas, quer atingir pessoas que paguem mais? Me conta. Vamos lá. Eu acredito que são 3 tópicos que me fizeram chegar a atender as noivas de um alto padrão. Foi uma venda bem estruturada, a gente tem um processo de vendas muito bem estruturado, desde a hora que ela cai no meu WhatsApp até o último encontro, que é o dia da noiva. Legal. O encantamento, a experiência que a gente proporciona, né, o over-delivery, que a gente entrega muito mais do que tem nos nossos pacotes. E a parte do posicionamento, que é um posicionamento de uma maquiadora de alto padrão, de uma maquiadora de high ticket. E isso fez total diferença para eu conseguir atender essas noivas. Legal. Mas vamos esmiuçar um pouquinho. Nas vendas, o que você acha que precisa mudar de uma maquiadora comum, né? Vamos dizer assim, não é comum, mas de uma maquiadora que maquia a todos os tipos, para uma maquiadora de high ticket? O que muda? Quais são os pequenos detalhes ali da venda, primeiro? O que eu sinto que a maioria dos maquiadores fazem é a cliente chega e aí fica naquele básico. Qual a data? Qual o horário? Onde você vai casar? E pum, muitas vezes manda um PDF bem básico, assim, ou manda por escrito mesmo, pacote X, tudo digitado. Tá. E essa venda não funciona mais hoje em dia, né? Você vai cair ali na caixinha dos valores, de preço, na verdade. Você vai cair ali na caixinha de preço. Você não vai cair ela não vai te desejar, assim. A pessoa vai te escolher pelo preço, e não pelo que você é. Você não conseguiu gerar valor. Isso, não consegui gerar valor. Quando ela chega pra mim, a gente tem todo um script de vendas, onde fazemos as perguntas tradicionais, né? Horário, data, mas a gente começa a entender o que ela quer. Qual a dor daquela noiva? Porque muitas noivas, elas estão casando na primeira vez, né? A maioria está casando na primeira vez. E eu já fiz... A grande maioria, né? Não, a grande maioria. Ufa! Isso, e eu já fiz... Pra mim, isso é tão comum. Eu faço casamento todos os finais de semana. Então, pra mim, já sei muito sobre. E você, né, no momento, não sabe todos os perrengues que passam, o que acontece. Você nem sabe, às vezes, a beleza que você quer construir, o que você quer passar, que imagem que você quer passar. Então, antes de tudo, tem essa conversa. A gente vai conversando. Como você se imagina no dia. O que te preocupa. Então, a gente faz várias perguntas antes. E aí, a gente marca uma reunião comigo. E aí, eu acredito que tá o diferencial. Porque quando você chega na reunião comigo, e aí eu acolho, converso, eu entendo. Você já sabe as dores. Eu te passo a minha experiência, eu já sei as dores, a gente constrói juntas e pronto. Ali ela já fecha, a gente já fecha naquele momento da reunião. Então a call você faz ainda antes de vender, certo? Isso, faço antes. Até porque, Carla, a maquiadora vai passar o dia inteiro contigo. Agora, você imagina você passar um dia inteiro com uma pessoa que você não se conectou. Não é verdade? Sim. Uma pessoa que... Uma chata. Uma chata. Vamos dizer assim, uma chata. E aí não vai ter aquele clima. Você já vai... Todas as noivas estão no momento que fica mais tensa, ansiosa, que tudo dá certo. 1 milhão de coisas passando pela cabeça. Sim. E várias coisas acontecendo. E uma pessoa que não é agradável, não é feliz, não tenha calma, não te passa calma. Então, eu sempre falo, mesmo que elas não aceitem uma reunião, eu dou essa dica.
Faça uma reunião com as pessoas, com seus fornecedores, porque você também tem que sentir a verdade daquele fornecedor, né? Legal. Então, um insight bem importante, que se você quer atingir o high ticket, você precisa pensar na venda como um acolhimento, uma ajuda. O que eu vou ajudar aquela pessoa para ela me contratar? O que eu vou entender da dor dela para ela me contratar? Isso. Porque queira ou não queira, é um investimento alto. É um investimento alto. Então, senão ela vai pelo preço. Senão ela vai pelo preço. Você vai cair na caixinha do preço e aí você não... Aí você fica no mercado aí, dependendo de... Sendo a mais barata, o tempo todo brigando por preço. E brigar por preço dá muito trabalho. Brigar por preço não é bom e também não é lucrativo. Não é lucrativo. Muito legal. Aí depois vem o encantamento. Isso, o encantamento. O que você vê como diferencial desse encantamento? Aí já é contratado, certo? Isso, aí já é contratado. A partir do momento que ela nos contratou, nós temos um contrato... A gente envia um planner de noiva e ali ela já vai ter um norte sobre a beleza dela. Porque a gente não tem muita noção do que deve fazer. Tudo bem que a dermatologia é muito... Eu não sou dermatologista, tenho que passar na dermatologista, mas a gente dá uma base, assim, tipo, 8 meses antes você deve fazer isso, 6 meses antes você deve fazer aquilo, 1 mês antes, o que não se deve ser feito na semana... que deve ser feito na semana, um checklist pra noiva do dia, pra ela não esquecer as coisas. Que legal. Então, são muitas coisas que você não... Quando você é noiva, você fica muito perdida, né? Então, a gente dá isso pra você, esse planner, pra pessoa já ficar... Ai, que legal. Então, isso eu tenho que contratar agora, aquilo. Porque, né? Como eu falei, 6 anos trabalhando com noiva, a gente já sabe muito sobre isso. Isso é o básico. Entregamos esse planner de presente. A partir dali, a gente vai passando por processos. A noiva sempre fecha com muita antecedência e isso é ótimo. Isso é ótimo. Então, a gente passa pela análise visagista. Eu faço a análise dela. Medição de rosto, intenção de imagem, tudo. Depois ela vai passar pelo briefing, onde eu vou explicar tudo que a gente conversou. É uma reunião online. A gente se alinha, vamos dizer assim. Eu e a noiva nos alinhamos. Passo tudo sobre a análise dela, coloração, tudo. E aí, finalmente, vamos para o teste. No teste, a gente vai colocar em prática, né, tudo que a gente conversou no dia do briefing, da análise. É ali que a gente vai colocar tudo em prática, tudo que foi conversado. E nisso não tem erro, porque eu já conheci. Não é que nem a noiva... O que acontece muito. Tudo isso foi percepção de mercado, né? A gente, com os anos, eu fui percebendo que acontecia muito. A noiva fechava... Eu não a conhecia, porque fecha muito no WhatsApp, ele naquele momento ali. Ela chegava pro dia do teste, eu nem sabia quem era. Porque eu tenho uma pessoa que vai respondendo pra mim ali no WhatsApp. Então eu nem a conhecia. Aí eu ficava, o que você quer fazer? Né? Aí ela, trazia um Pinterest, né? Sempre, o Pinterest é o melhor amigo da noiva, né? Trazia aquela imagem. Daí eu falava pra ela, legal. E aí você copiava aquilo e colava no rosto da noiva. Na hora que ela se olhava, não se sentia ela. Não era a identidade dela, eu não conhecia. Então, não acontece mais isso. Porque eu conheço, vejo os gostos, intenção de imagem, vestido, véu, grinalda, tudo. Então, quando ela chega, é muito assertivo. Legal. Não acontece de não ter essa parte assertiva. Dessa parte do encantamento, eu achei legal a parte do planner, por dois motivos. Que toda empresa é uma empresa de educação. Então, os seus clientes, eles não sabem o que eles realmente precisam. Eles têm uma dor, mas o que eles precisam para solucionar a dor é você que vai trazer a solução, né? Então, você educar a ponto olha, tal mês você faz isso, tal mês você faz aquilo, olha o Pinterest de tal forma para você entender o que... Então, toda empresa é uma empresa de educação. Então, independente se você é maquiadora, se você é contadora, se você tem uma loja, enfim, você precisa educar o seu cliente naquilo que você resolve. Isso é muito legal. E a outra coisa também do planner especificamente é que tem uma dor muito latente hoje em todos os seres humanos, né, todos os empresários, que é gestão de tempo. Essa é uma dor muito latente. E
cansaço mental. Tudo que você fizer para ajudar o seu cliente a otimizar o tempo dele e deixar ele mais tranquilo, você conquista o coração dele. Então, um planner que fala assim, ó, nesse dia você vai fazer isso, as pessoas, elas estão gostando de ser direcionadas, elas gostam de ser direcionadas. Então, nesse dia você vai fazer isso, a pessoa fala, tá bom, não preciso mais me preocupar em qual dia eu vou fazer isso, porque eu já fui orientado. Isso é muito legal. Então, tudo que você otimizar o tempo e ajudar com que a pessoa tome menos decisões, vai fazer total diferença no seu cliente. Sim, faz total sentido. Porque também a gente cuida do cronograma do dia, né? Então, a gente sempre fala que você tem um dia leve, pontual e sem preocupações. Porque a gente cuida do cronograma. A noiva não sabe que o making-off demora 1 hora, vamos dizer assim. A noiva não sabe que tem um first touch, first look, que isso demora tempo. Que a assessora dela, muitas vezes vai perguntar coisas pra ela, isso também demanda tempo. Então, a gente põe tudo isso dentro do cronograma, coisas que a noiva não tem a experiência. Sim. Então, até isso a gente faz, manda pra ela, olha, seu cronograma é assim, pra você ter um dia leve, tranquilo, tal. Aí ela já fica, nossa, que bom que vocês programaram tudo, não sei o quê. Legal. Então, faz muito sentido isso que você falou. Muito bom. E a terceira é o posicionamento. O que você vê como posicionamento? É posicionamento digital? Posicionamento... Qual que é o lance para atingir o high ticket, o posicionamento? Acredito que o posicionamento são um pouquinho de cada coisa. No digital, tem que ter. Muitas das minhas noivas vêm pelo Instagram. Posicionamento como líder da sua equipe. Posicionamento na vestimenta, na maquiagem, no cabelo. Como que eu vou atender uma noiva? Eu vou fazer uma reunião com uma noiva e eu não tô o mínimo decente pra eu me apresentar pra uma pessoa. Eu vou, acordo, só escovo os dentes, preto o cabelo e vou lá fazer a reunião. Qual imagem que eu tô passando pra ela, né? Porque beleza, vem de beleza, é muito real isso. Então, esse posicionamento que eu vejo, o maquiador, ele fala muito assim, ai, eu já maquio tanto, eu tenho preguiça de me maquiar, então vamos de qualquer jeito. Mas não, a imagem fala por si. Se eu tive a preocupação de me cuidar para passar uma boa imagem para você, imagina o resto, vamos dizer assim, né? Imagina como que é o trabalho. Então, esse posicionamento sobre imagem, sobre digital, como líder, eu acredito que tudo isso, tom de voz, postura, tudo. Acho que esse posicionamento reflete em tudo. Reflete, muito legal. Então, posicionamento digital, posicionamento... esqueci agora. De imagem. Posicionamento digital, posicionamento de imagem e posicionamento de liderança. Muito bom, muito bom. E, Mônica, vamos mudar um pouquinho, sair do foco dos tópicos. Antes da gente... A Mônica, gente, ela é nossa... Maravilha, ela é membro da comunidade Maravilha, sim, né? Uma comunidade de mulheres que fazem acontecer, que estão numa comunidade educacional justamente para crescer, para aprender, para se desenvolver como líderes, se desenvolver como empresárias, a pequena e média empresária que está aí lutando pela sua gestão de tempo, por dar conta de tudo. Sim, né? Com 2 babies. Se você quiser saber mais da Comunidade Maravilha, que hoje tem mais de 60 mulheres, tem um QR Code na sua tela ou tem um link aí na descrição que você pode saber um pouquinho mais. Então, meu time vai te atender para te explicar. E aí, quem sabe, sentar aqui também nesse podcast, trazer sua história. Então, é muito bacana estar com mulheres, estar em um ambiente seguro pra gente se conectar e também crescer juntas, né, Mônica? Sim, sim. E como que você chegou no empreendedorismo? Como você chegou na maquiagem primeiro? Como é que foi essa história? Me conta. Olha, é muito legal essa história da maquiagem, porque quando eu trabalhava de CLT, foi muito incrível a minha história com a maquiagem. Eu não imaginava que maquiagem poderia ser uma profissão. Trabalhava no CLT, era gerente comercial, muitas coisas, né? Hoje eu falo das minhas vendas, veio dessa experiência também do comercial, né? Isso é ótimo. Foi muito bom. Eu falo que nada é por acaso nessa vida, né? Tudo tem um porquê, um processo. Mas trabalhava como CLT, aí eu acordava já reclamando, já acordava falando, ai, que saco, eu tenho que ir pra empresa, bater meta, não sei o quê. Aquela mentalidade pequena, sabe?
E comecei a desenvolver há 7, 8 anos atrás, o médico diagnosticou como um estresse emocional. Porque eu chegava na empresa, começava a sentir tontura, dor de cabeça, enxaqueca, não sei o quê, que quando a gente não tá muito feliz, reflete, né, no nosso corpo. O corpo fala isso. E aí ele falou assim, olha, Mônica, eu não vou te passar remédio, não vou te passar nada, eu vou te passar uma coisa. Quando você sair da empresa, você vai se desligar e você vai fazer uma coisa que você goste muito, vai fazer um hobby, né? Eu não tinha filhos, né, nada. Aí falei, então tá bom. Gostava de maquiagem, sempre amei maquiagem. Aí fui fazer um curso de maquiagem profissional, porque a automaquiagem eu já sabia, enfim. E dentro desse curso eu me apaixonei. Me apaixonei, assim, pela maquiagem. Falei, meu Deus, que mundo incrível. Eu não imaginava, tal. E teve um módulo que era de noiva. É muito incrível isso, porque quando teve esse módulo, eu falei, eu vou trabalhar com noiva e eu vou ser reconhecida nesse mercado. Desde esse momento, eu já tive a clareza no meu coração, sabe? Fiz o curso, tudo, continuei trabalhando no meu CLT lá, e aí ia comprando um pincel, comprava uma coisinha, comprava outra coisinha, enfim. Fui demitida. Na hora que eu fui demitida, eu falei, é agora. Vou ter coragem de me lançar aí. Tive dúvida, aquelas incertezas e tal, mas Deus tocou no meu coração e falou, não, é aqui que você tem que ficar, é aqui que é o seu propósito e tal. E encarei com força e coragem, fui que fui. E hoje estou aqui. Graças a Deus deu tudo certo. E como foi a sua trajetória para conquistar um mercado? Você foi em salões? Como que foi esse começo? Olha, esse recomeço, né? Isso. Quando eu comecei, quando eu recomecei, né? Eu comecei bastante no Instagram. Tá. Há 7, 8 anos atrás ainda não tava, assim, essa explosão que é. Então eu comecei bastante a divulgar no Instagram. Comecei a fazer muitas parcerias com lojas de roupa de noiva. Eu mesmo ia lá e batia e falava, olha, se você quiser eu faço parceria, tal, não sei o quê. Entrei em aplicativos que prestavam serviços de maquiagem. Antes existia bastante, hoje eu não sei muito como tá. Antes existia mais, né? Entrei então em muitos aplicativos e nesses aplicativos eu fui conhecendo bastante pessoas. Então eu fui indo mesmo em indicação, indicando, internet, parcerias. Foi indo até que... E tudo foi fluindo muito rápido, legal, muito bem. E quais são os seus próximos passos? Nossa, tem tantos. O que tá vigente agora? Agora os próximos. Eu vou abrir finalmente o estúdio. Agora vai ser um estúdio diferenciado de experiência, uma coisa exclusiva, bem high ticket, muito, muito bem estruturado. Então a inauguração tá aí para acontecer, acredito que final de maio, junho. Lançamento de mentoria. E esses dois são os principais. As outras coisas vão acontecendo no decorrer. Muito legal. E como que você tá visualizando esse passo do espaço físico? Assim, como empresária mesmo, me conta, por exemplo, que me corrija se eu estiver errada, mas até então você tem algumas pessoas que trabalham com você, isso, mas vocês vão no local ou você já tem um lugar? Eu tenho uma pequena sala. Mas que não é o seu foco, né? Não. Você normalmente vai no local. Vou no local, isso. E aí, como que tá o seu planejamento como empresária pro espaço físico? Que queira ou não queira, aumenta custo fixo, etc. O que você fez? Dá um insight, uma dica para quem tá pensando nesse passo, o que fazer, o que não fazer. Eu sei que você ainda não mudou, mas sim, o que você tá fazendo para esse próximo passo? Você, por exemplo, juntou dinheiro, eu quero uma coisa mais prática, sabe? Me planejei. Eu já tô há 7 anos aí atendendo... Quase sem espaço físico. Quase sem espaço físico. O espaço que eu tenho é uma pequena sala, então onde acontecem os testes, um outro atendimento pontual. Me planejei. Guardava uma parte do que eu atendia era para esse planejamento. E a outra parte, equipe, produtos, essas coisas e gastos, né? Em média, uns 30%. Eu sempre tava guardando.
E o planejamento também foi no decorrer dos anos, né? Esse planejamento, tanto da equipe, quem vai trabalhar comigo, observando quem tinha o mesmo propósito. E aos poucos isso foi sendo construído na minha cabeça e até se tornar real. É muito engraçado. Eu tinha uma clareza, coloquei uma coisa na minha cabeça e isso foi se tornando real. Quando eu vi, eu falei, caramba, é real. Sim. Até o espaço que eu loquei hoje também foi uma coisa da minha cabeça. Eu vi e falei, vai ser aqui. Então, eu não sabia como ia ser, mas eu sabia que seria ali. O sucesso primeiro acontece na nossa cabeça. Isso. Mudar a mentalidade, sonhar mesmo, tem que sonhar. Ver o que Eu você sempre quer. falo, tem que sonhar alto, né? Mas também não adianta nada sonhar se você não planejar e executar. Isso. Não adianta só, sonhei, mas fica lá. Não, só no mundo da imaginação. Exato. Não, teve planejamento, teve tudo. Muito legal. E lá vão ser quantas profissionais trabalhando com você? Agora, nós temos Aproximadamente 6. 6 pessoas. Isso. 6 pessoas. E como é a Mônica líder? O que você estava me contando aqui nos bastidores, me conta o que você tá sentindo como essa liderança mais próxima. É incrível, é incrível. Incrível treinar pessoas, incrível quando você monta um time, né? E você consegue passar aquilo que tá na sua cabeça para uma outra pessoa e aquela pessoa entender e falar, não, vamos juntas, ter o mesmo propósito. É incrível. Para mim tá sendo uma realização. E eu tô aprendendo bastante, aprendi muito aqui com vocês, aprendi muito no Líder Maravilha, né, sobre essa parte de liderança, porque há alguns anos atrás eu falava pro meu marido, assim, porque ele tem uma empresa, né, eu falava pra ele, eu acho que eu não vou conseguir liderar a equipe, ter tudo isso, porque eu sou uma pessoa muito, vem aqui, sabe, acolhedora. Então eu pensava que ser boazinha não ia ser líder. Ia ser uma fraqueza. Isso, ia ser uma fraqueza. Mas tudo tem um limite. O boazinha também não é ruim, essa parte de acolher e tal. Porque eu tenho muito com as meninas assim, olha, conversa comigo, porque vamos resolver juntas. Então isso que eu achava que era uma fraqueza, pra mim agora eu fiz isso ser transformado numa força. Não vejo mais como uma fraqueza. Sim. Eu gosto de falar que uma líder boa é diferente de uma líder boazinha. Isso. O boazinha tem um certo limite, porque senão você vira líder bobona. Sim. Mas o boazinha, o boa no sentido de ouvir, de acolher, trazer a vulnerabilidade tanto do liderado quanto da líder, faz muita diferença para uma liderança. Porque, queira ou não queira, são pessoas. Então não adianta tratar... Se você quiser máquinas, você compra máquinas. Isso. Se você precisa de pessoas, você precisa aprender a ser humano, né? Isso, a lidar com pessoas. Sim. Isso. Muito legal. Eu tô ansiosa pra essa inauguração. Eu também. A gente ir lá fazer uma bagunça boa, né? Vai ser incrível. O lugar é incrível também. Acho que vai ser sucesso. Vamos botar. E aproveitando que eu sou noiva, né? Sim. Vamos entrar nesse assunto. Qual que é alguns pontos de noiva, não necessariamente de maquiagem, que as noivinhas que estão nos ouvindo precisam ficar atentas para o seu casamento? Você que já tem muita experiência, já viu todos os perrengues. Se quiser contar um perrengue bom, a gente gosta de uma fofoca. Acontecem tantas coisas. Uma coisa que eu acho que é o principal, que eu falo para todas as minhas noivas. Quando a noiva, eu falo que vocês se tornam noivas, parece que fica uma coisa assim, parece uma profissão, né, até, porque é tantas coisas pra pensar. Coisa, eu já tô ficando doida já. Imagino, você imagina chegando mais próxima, aquela assim. Então, são muitas coisas pra pensar, muitos detalhes, coisas que você não tem noção, todo mundo que fala, todas as noivas falam, nossa, mas eu nunca imaginei que era, né, que tinha tanta coisa assim envolvida. E eu sinto assim, no dia do casamento, vamos dizer, aí ela fica preocupada com a cor do guardanapo, com a cor do detalhe, com os detalhes muito mínimos que só você sabe. Que o convidado, a sua família, ninguém vai saber. Então, a cor da rosa do buquê, que não era, sabe, mínimos detalhes.
que vocês se preocupam demais e que não é uma coisa que vai, uou, todo mundo vai saber. Então, curtir esse momento. A cor do guardanapo não é azul, ficou rosa, tá tudo bem, sabe? Curtir e tentar levar esse momento com leveza pra poder curtir, porque é a comemoração do amor, né? Uhum. O amor seu e do seu marido, e não somente sobre aquela festa está muito perfeita, aquela festa está impecável. Sim, você curtir o momento com leveza, com gratidão, com amor, você vai curtir muito mais a sua festa do que você ficar muito presa a detalhes e não curtir nada da sua festa naquele momento, né? Legal. Eu queria fazer uma reflexão em relação à vida, em relação a isso. Você acha, Mônica, eu tô reflexiva agora, que a gente quer muita perfeição na vida mesmo? Sim. Né? Por exemplo, nós mulheres, a gente se cobra muito. Nos cobramos. Da casa estar perfeita, da imagem estar perfeita, dos filhos saírem todos penteados e bonitos. E, na real, a gente podia estar se preocupando mais com o beijo, o abraço, o tempo de qualidade. Sim. E deixar um pouco que os detalhes não sejam tão relevantes assim. Vamos filosofar sobre isso que eu gostei. Mas é muito real mesmo. Eu me cobro bastante também por estar tudo muito perfeito. Acorda, uma rotina, né? Eu tenho um filho de 5 e um filho de 1, então na obra e tudo isso. Mas às vezes é preciso a gente respirar. Tá tudo bem. Olha, tá tudo perfeito. Seu filho tem saúde, sua empresa tá indo, seu marido tá em saúde, tá tudo acontecendo. E a gente deixar um pouco essa parte da perfeição, da cobrança o tempo todo sobre... Porque isso é pesado, né? Isso não traz leveza, não traz harmonia pro nosso dia, né? E eu acredito que quando a gente já tá muito com isso, muita perfeição, tudo parece que as coisas começam a ir muito... Não vai... Parece que é pior, né? Isso, parece que é pior. A noiva que quer tudo com muito detalhe, acontece muita coisa errada. Acontece. Porque eu acho que isso, energia, tudo que a gente pensa muito sobre dar errado, acaba dando errado porque você tá focando no que tá errado e não no que tá certo. Total. Então, eu acredito muito nisso também. Que legal. A gente entrou no noiva, mas a reflexão aqui é... Não, ninguém fez compromisso com a perfeição. Você não fez compromisso com a perfeição. Você não precisa ser perfeita. Não. Em nenhum aspecto. Você tem que ser você e se divertir, se tornar leve. No caminho, isso. E é isso que eu tento passar para as empresárias, para as maravilhas, para todo mundo que eu mentoro, assim. Pô, o que é importante para você, realmente? O que te faz feliz? O que você tá animada? O que você faz que você tá animada? Pô, é nisso que você vai focar. Sim. Né? Exemplo, eu sempre dou o exemplo da comida. Se você não gosta de cozinhar, não é pra cozinhar. Isso, terceiriza, né? Faz marmita. Isso. Alguém que gosta de cozinhar, cozinha pra você. Enfim, você vai dando o seu jeito pra saber o seu conhecimento. E aí, no dia a dia, no palco da vida, que o casamento, ele reflete isso, mas no dia a dia, pra você tornar um dia leve, um dia feliz. Que você se divirta com as pessoas que você ama, né? Isso, porque esse é o coisinho de casa pra isso, né? Porque a gente quer comemorar o amor com a família, a gente quer que todo mundo fique reunido, você quer que as pessoas que você ama façam parte dessa sua felicidade, né? Então, a realidade é essa, e não sobre... os mínimos detalhes, o guardanapo, o prato, o copo. Sim. Essas Nossa, coisas. Eu adorei esse insight. Eu adorei. Não, eu já estou com um monte de coisa pra resolver do casamento, mas no dia do meu casamento o negócio vai ser divertido. Eu não vou me estressar com nada. Isso, Tá tudo tranquilo. bem. Tá tudo ótimo, tá tudo perfeito. Tá tudo bem. Isso aí. Vamos ver se vai ser realidade. A ansiedade vai bater. Não tem jeito, porque a noiva é o foco, né? Tá todo mundo ali pra ver a noiva. É, verdade. Então isso também já causa aquela ansiedade de, nossa, todo mundo aqui pra me ver, né? E que mais? Tem mais alguma dica que a gente faz uma filosofia do casamento, assim? O que você acha que é o mais importante? Ou coisas que as pessoas podem se arrepender de fazer, de não fazer, enfim? Olha... uma dúvida que é, assim, meio, né? Mas muitas pessoas perguntam sobre o véu, né?
Usar ou não usar o véu? Isso é muito um gosto pessoal, acredito também. Mas eu sempre falo pra elas assim: quando você vai usar o véu uma outra vez na sua vida? Uhum. Nunca mais, né? Porque a gente casa pra ser único, pra ser eterno, Não, e só no casamento se usa véu, né? Só no casamento. Vestido, você ainda faz um vestido pra uma formatura. Pra uma formatura, Você faz. Isso. Agora véu, não. Véu não. Aí eu sempre falo, pensa sobre isso, né? Porque é a única oportunidade que você vai ter de usar um véu. E tem muitas que têm dúvida. Muitas, porque muitas não... Ai, não, o véu tá passado, o véu não sei, sabe? O véu já saiu de moda. O véu nunca vai sair de moda, o tradicional nunca vai sair de moda. O tradicional é atemporal, né? Então, vai passar 20 anos, você vai mostrar pra sua filha se ela é velhinha de véu, ela vai, eu acredito que daqui 20 anos vai existir o véu ainda. Sim. Então, eu acho que é uma boa oportunidade de você usar um véu. Uma pergunta básica, mas que eu acho que faz total sentido para uma noiva. Legal. E falando de mentoria, você tá com o planejamento de virar mentora para essas maquiadoras. Conta um pouquinho, eu sei que ainda está em processo, mas para quem está nos seguindo, quem são as maquiadoras que estão nos seguindo, para começar a te seguir e Sim. você pensa em trazer esses 3 pontos que a gente falou no início do podcast e fazer um exército de maquiadoras de noivas? Ai, imagina que incrível! Sim, em breve vou lançar a mentoria. Eu não tenho ainda muito processo do lançamento. Sim. Eu tenho, né, todas as ideias na minha cabeça e, na verdade, o que eu vou ensinar é tudo que eu passei, pra falar a verdade, né? Porque, pra chegar até aqui, eu tive muitos mentores. A gente investe, né, em mentorias, tudo. E eu vou entregar isso de uma forma única. Tipo... estruturada. Isso, já estruturada. Qual que é a importância de ter mentores, né? Você e o seu marido procuraram mentorias em cada uma das suas áreas. O que isso deu de resultado para vocês? Porque tem um investimento, mas tem um resultado. O que você acha que é importante ter mentores? Tudo. Eu acho que foi tudo. Porque sobre mentalidade foi o meu principal. Eu digo mentalidade, mas um aprendizado de liderança, como eu comentei, eu achava que eu não conseguiria ser líder. Uma mentalidade de, eu não digo virada de chave, mas como se fosse passando pro próximo nível, estourando bolhas, sabe? Legal. Crenças, limitações, tudo isso eu devo aos meus mentores que passaram na minha vida. Muito legal. O mentor, ele encurta caminhos, né? Isso, ele faz tudo ser mais rápido, ele já passou, né? por onde você quer passar e ele já tem os erros e os acertos. Isso. Então, se você passar sozinho, você vai até conseguir passar. Até porque seu mentor também passou. Mas se você passar com orientação, você passa mais rápido, mais tranquilo e aí chega mais longe, né? Muitas das minhas meninas perguntam como foi tão rápido, porque se você parar pra pensar 7 anos, 8 anos é rápido. Mas o que eu falo muito pra elas porque é algo que você não sabe ainda. Por exemplo, é algo que você não sabe, mas o mentor, ele vai lá e ele já passou por isso aqui que você tá, vamos dizer ali, encurralada, né? E às vezes ele te ajuda a passar naquilo, assim. E às vezes você dentro da operação, com tanta coisa pra fazer, você não tá visualizando. Isso. Alguém de fora fala assim, só põe essa pecinha aqui que vai dar certo. Aí você fala, nossa, nunca tinha pensado nisso. E você não tem também problema, não é feio, não é vergonha você não saber o que você não sabe. Isso. Você só não tem esse conhecimento ainda. Isso. Então, quando você tem... A partir do momento que você tem o conhecimento, aí se você não agir, aí é problema seu. Isso. Mas quando você tem o conhecimento, você age, você vai conseguir o resultado. Eu digo, quando a mente expande, não tem como mais você... retroagir. Não tem como. Isso. Expandiu, não tem como voltar atrás. Só crescimento. Isso. Ontem mesmo eu tive uma reunião com a equipe e conversei, estava muito feliz com tudo que está acontecendo e falei para elas, vocês podem me fazer as perguntas, o que eu não souber, eu vou procurar saber e passar para vocês.
Ainda bem que eu soube te responder a todas. Mas eu não tive vergonha de falar isso pra elas. Não. Porque eu não sou perfeita. Foi o que a gente falou. A gente, né, tá aprendendo ali. Eu também, todos os dias eu aprendo. Todos os dias. Total. Na verdade, um grande líder, ele contrata pessoas melhores do que ele até. Uhum. Porque em determinados pontos. Porque você precisa ser bom em uma coisa, o seu outro colaborador pode ser bom em outro. E assim você vai complementando. Se for todo mundo igual a você, não se complementa. Isso. Aprendi isso muito com você. Né? Juro. Porque antes eu tinha a mentalidade... É o que eu falo. Os mentores nos ensinam coisas que nossas mentalidades têm crenças, né? Eu tinha crenças que se eu passasse todo o meu conhecimento, eu ia transformar aquela pessoa para ser melhor do que eu. Uhum. E tinha esse medo, essa insegurança. Mas não, um bom líder é o que passa o seu conhecimento para o outro e ele vai fazer melhor, mas ele vai ficar com você porque você tá ajudando dando a oportunidade. Dando a oportunidade. De crescimento. Isso mesmo. E às vezes ele vai achar, você vai até treinar o que você sabe, mas ele vai achar uma outra vertente que você também não curtia tanto, e aí vocês se complementam. Isso. Não, quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você doa, mais você recebe. Aprendi. Muito bom. Estamos chegando na nossa reta final. Nossa, passou tão rápido, que delícia. É uma delícia. Podcast é assim, a gente conversa. Que maravilhosa. De tudo que você fez até hoje na sua vida profissional, pessoal, qual é uma decisão, um insight que você quer deixar para quem nos ouviu, nos assistiu até agora, em diferentes áreas, em diferentes profissões, mas para atingir o high ticket, para ter um posicionamento, para esse crescimento, para abrir, para dar esse passo que é grande de abrir um espaço físico, o que você acha que fez a diferença na sua vida? Olha, me veio que são os processos. Temos que ter paciência com os processos, né? Tudo tem um tempo, certo? Acredito. E eu tive essa paciência do planejamento, de esperar para ter o espaço, de tudo foi um processo. Se eu paro para pensar, desde quando eu iniciei até agora, foram processos que eu fui passando. Então, pra gente ter paciência, porque a gente quer... Eu vejo também, eu atendo muitas empresárias que estão começando, elas, nossa, mas eu quero pra ontem, mas não um bebê demora 9 meses pra nascer, né? Então tem esse processo pra gente ter essa paciência de passar por esses processos que vai dar certo. Às vezes a gente tá a um passo de chegar e aí pela impaciência a gente volta tudo e muda a rota e aí vai voltar lá pro início, sendo que você já estava tão próximo. Se tivesse um pouquinho mais de paciência do processo, iria acontecer. Muito legal, muito legal. A constância faz isso, a resiliência faz isso. E a determinação. Muito legal. Quero te agradecer. Você gostou do seu primeiro podcast? Eu amei. Nossa, se todos forem assim, é perfeito. É muito incrível. A Mônica, da nossa Comunidade Maravilha. Dá pra encontrar ela lá. Ela me maquia pros eventos da comunidade. Tão linda. Vamos ver se a gente faz um evento lá quando inaugurar. Já tô ansiosa por esse momento. Também, muito ansiosa. Se você quiser estar com a gente nos próximos encontros, também tem o QR Code, o link aí pra você chamar nosso time. E a gente vai deixar... Qual que é o seu arroba, amor? O meu arroba é Amo Teixeira. Amo Teixeira. Segue ela. Vamos ver as coisas de noivas. Vamos ver essa mulher crescendo, evoluindo cada vez mais. Tô ansiosa pelo seu futuro. Muito obrigada por você ter vindo, pelo conhecimento. Acho que saiu daqui insights incríveis para todas aplicarem. Muito obrigada. Agradeço muito pelo convite. Estou muito honrada por estar aqui. Obrigada. E você que nos assistiu e nos ouviu, muito obrigada pelo seu tempo e até o próximo Líder Maravilha. Um beijo, tchau. Tchau.